Iniciando mais um programa Olhar de Cidadão, programa número 03, de 27 de fevereiro de 2025. Olhar de Cidadão é um programa voltado para opiniões, debates e assuntos que visam trazer um maior esclarecimento das propostas de ações do Legislativo e do município com a população taubatiana. Compõe a mesa de hoje Eduardo Fonseca, microempresário e engenheiro civil. E esse que vos fala, Frederico Leal, também microempresário, palestrante e consultor de empresas. A pauta de hoje será versada em três propostas, três assuntos muito interessantes. Primeiro seria a contratação de empresa de segurança para policiamento do carnaval na cidade de Taubaté. O segundo assunto será o aumento dos salários dos servidores também pela cidade de Taubaté. E o terceiro será a acusação de um ex-assessor de vereador ao próprio vereador, dizendo que ele exige uma colaboração para a sua campanha de seus atuais colaboradores. Então, hoje nós vamos começar falando um pouquinho mais em detalhe sobre essa contratação pelo atual prefeito da cidade de Taubaté de uma empresa de segurança no valor de R$51 mil para o pré-carnaval da cidade. Essa informação foi dada pela Gazeta de Taubaté e comenta-se que está sem licitação. Gostaria de ouvir primeiro a opinião de Eduardo a respeito do assunto. Primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez aqui disposto a debater e opinar com seriedade as questões listadas. O que a gente precisa entender, e é bom ter conhecimento, que as verbas do município, elas são já pré-determinadas pela gestão anterior. Não dá para gastar dinheiro da educação na saúde, não dá para gastar dinheiro da cultura na educação, porque essas verbas já são pré-determinadas. O que não significa que a gente tem que gastar essa verba. Tá? A prefeitura tem uma dívida, tá, de 1,1 bilhão. O carnaval é uma cultura popular, uma das maiores expressões culturais que o Brasil tem, não só o município de Taubaté. E obviamente que eu acredito que realmente alguma coisa deva ser feito apesar dessa dívida. O que não que causa estranheza é esse valor para uma empresa de segurança. Esse valor de 51 poderia ser abatido de alguma dívida dessa de 1 bi 100. Não é possível que não tenha aí. Eu não sei se essa verba saiu da segurança ou se saiu da cultura, mas pagar uma dívida, abater a dívida do município, que é muito alta, vencida hoje está quase 40% dessa dívida. Tá? Então eu acredito que realmente esse gasto de 51 mil poderia ser para amortecimento da dívida do município, que é enorme, que é astronômica, tá? Para um município como o nosso. Mas, para a segurança, nós temos uma agência, uma guarda municipal equipada, tá? E nós temos a polícia militar. Será que precisaria de mais uma empresa de segurança para isso? Será que nós não daríamos conta com o que temos em mão, que já provém do pagamento de impostos do cidadão, usar essas entidades, essas guarnição de polícia municipal e guarnição de polícia para fazer essa segurança? Precisa ainda de uma empresa terceirizada? Tá? Esse é o meu questionamento. Tá? No mais, não tem muito o que se comentar disso, não. Do meu ponto de vista, eu sempre faço aquela pergunta, né? É necessário, existe essa necessidade para que seja feita essa contratação? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a forma como ela foi contratada, pelo menos da informação que nós temos, é que ela foi feita sem licitação. O município permite, são valores acessíveis para esse tipo de contrato, até determinado valor, talvez você não precise de uma licitação, mas aquilo que o Eduardo comentou é fantástico. Será que existe essa necessidade, né?
E outra, será que realmente, né, dentro do processo de licitação para a cultura do carnaval, né, será que a cidade precisa realmente se envolver nesse nível, né, no sentido de... Porque aí já não envolve somente as questões da segurança, né? Porque aí ela já vai investir na infraestrutura básica de todas as outras situações necessárias para blocos, para as festas de bairros, né? Então a gente vê que nessas questões de contratação, muita coisa, né, é feita, muitas vezes, a revelia, né, da população, no sentido de da gente saber se realmente aquilo ali precisava ou não ser feito, né? Então, o meu ponto de vista é sempre uma análise prévia, né, da necessidade efetiva, né, e se realmente aquilo ali poderia ter uma finalidade maior ou melhor dessa verba, né? Se no momento a gente nota que a cidade está aquém da necessidade da sua segurança, então precisa repensar as questões de segurança, né? E não simplesmente com medidas paliativas para resolver momentos de maior necessidade. Eu acho que a cidade de Taubaté precisa realmente de um policiamento, e ela já tem bem executado. Nós temos o batalhão da Polícia Militar, tem o batalhão da Polícia Municipal, que dariam conta do serviço. Se não está dando, então está na hora de repensar o que nós temos, se o efetivo é necessário ser aumentado ou não. Só fazer um comentário em cima do que você falou da necessidade. Algumas prefeituras, entre elas eu vou citar a de Sorocaba, simplesmente optaram por não ter carnaval, tá? A prefeitura alega que tem dificuldades e prefere investir esse dinheiro em outras áreas mais necessárias. Tá? Mas o carnaval é uma coisa cultural e o povo precisa de diversão. Eu até concordo, mas ele precisa também de saúde, ele também precisa de educação, que, ao meu ver, acaba sendo mais contundente no sentido de necessidade do que o próprio carnaval. Tá? Então, junto com esse pensamento fica o meu aqui, tá? Será que tá na hora de promover o carnaval? Será que não precisa equacionar isso? Será que a prefeitura tem que se envolver nesse processo? Tem que se envolver nesse processo, tá? Tudo isso precisa ser debatido, precisa ser analisado, e não simplesmente liberando verba, por mais que ela seja justa ou não, tá? Mas será que ela precisa se envolver nisso? Algumas festas, e eu vou citar a festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé, em alguns anos foram patrocinadas por determinadas marcas de cerveja. Tá? Quer dizer, existem alternativas, precisa realmente trabalhar isso, fazer acontecer. E eu vou um pouquinho mais longe, inclusive assim, tudo a gente não pode pensar de maneira diferente, tudo tem seu custo-benefício, né? A pergunta é qual é o benefício efetivo que vai trazer para a cidade, né, a prefeitura fazer esse investimento para um carnaval, né? Será que o carnaval é tão efetivo, ele traz tantos resultados assim para a cidade? É diferente, por exemplo, você tem lá o São Luís, né? São Luís é tradicionalíssimo, quer dizer, aquilo ali é turismo, né? Não é só cultura. Está envolvendo uma série de outras coisas, né? Onde o investimento que a cidade faz para o carnaval traz um retorno financeiro para ele. Taubaté eu não vejo esse sentido, então eu realmente fico questionando se a prefeitura teria que efetivamente investir nesse ponto. Ok, vamos então para o nosso segundo ponto, com relação ao aumento de salário dos servidores, né? Bem, aumento de salário é sempre uma coisa tenso de se falar, né? Sem dúvida alguma, né? Até porque todos nós precisamos de aumento, né? Existe um ditado que diz assim, a gente não ganha o que vale, a gente ganha o que as empresas, o que o sistema pode pagar, né? Até porque se a gente fosse receber exatamente aquilo que a gente vale, todas as empresas e todos os sistemas iriam falir, né? Porque a gente não tem preço, né? Mas uma coisa é certa, mais uma vez eu volto às questões do custo-benefício, né? Será que os serviços que estão sendo oferecidos pela cidade, né? Será que os servidores, da forma como eles oferecem os seus serviços, né, está dentro de um padrão de excelência, né? Será que os salários estão condizentes com o que nós temos aqui fora
né, no empreendedorismo que não seja municipal, estadual ou federal, né? Existe muita coisa que precisa ser mudada nesse país, e aí é um ponto de vista meu, né? Com relação a essa bendita estabilidade de emprego de servidor público. Para mim, isso é realmente um caos e um câncer que existe no país, né? São salários que são realmente acima da média. Se você for colocar qualquer salário, né, de qualquer funcionário, né, que seja ele estadual, municipal ou federal, em paralelo com o que existe aqui fora, né, os salários são aviltados nesse aspecto, né, e os serviços ficam muito aquém daquilo que se oferece. E na realidade o que a gente vê é um desserviço muitas vezes, né? São funcionários mal-humorados, são funcionários que estão preocupados mais com o seu, assim, não é os seus problemas, ele está preocupado mais com a hora que ele tem que entrar e com a hora que ele tem que sair. Lógico que todo mundo pensa nisso, mas acima de tudo você também precisa pensar num atendimento de excelência para com o público. Afinal de contas é esse público que está pagando o seu salário, né? E quando a gente encontra servidores, né, de má vontade no atendimento, cara feia, emburrados, né, você até desanima de fazer o trabalho lá dentro, né? Então, não tenho nada contra fazer uma avaliação do aumento de salário e tudo mais, mas eu realmente, meu questionamento é muito maior, é o custo-benefício referente a essas questões de salário. E levando em conta ainda que quando você aumenta o salário do que seja um dos escalas mais baixos, ele é de baixo para cima, vai até o nível de prefeito, governador, presidente e tudo mais, né? Então, aqui dentro da Câmara de Taubaté, né, que esse projeto ele foi encaminhado pelo Executivo, né, no ano de 2024, pelo Executivo anterior, né, e já está quase um ano transitando lá dentro da Câmara, né, e para ver esse tipo, e como é que vai ser feito isso? Baseado em que esse aumento? Na inflação? Baseado em produtividade? Que produtividade? Como que se mede uma produtividade numa empresa que você tem garantia de emprego? Explica para mim. Isso que realmente eu não consigo entender, né? Muita gente fala, não, mas não existe esse negócio de garantia de emprego, tem muita gente que é mandada embora, mas na realidade essa estabilidade de emprego ela realmente faz com que você tenha pessoas que estão ali somente para efetivamente receber o seu salário no final do mês, está muito pouco preocupado com produtividade e nada pode se fazer em torno disso, né? Então é uma questão muito melindrosa de ser trabalhada, de se opinar, né? Mas tem que ser reavaliada. E o começo, inclusive, parte por essas questões de estabilidade, né? No momento que a gente tem aquela obrigatoriedade de produzir bem, com qualidade, com excelência, né? A gente começa realmente a valorizar muito mais aquilo que se tem, né? Minha opinião. Eu acho assim, a grande questão dessa proposta é que ela vem junto com um plano de carreira, e isso eu acho importantíssimo que se tenha em qualquer instituição, principalmente as instituições públicas. Se não existe um plano de carreira, fica um negócio meio que a Deus dará. Existe algumas coisas que estão relacionadas realmente à produtividade, tá? Não é possível, por exemplo, na área de educação, que você pegue alguém da escola pública ou da escola privada e não saiba interpretar um texto, já com uma série adiantada. Eu tive a oportunidade, há 30 anos atrás, de dar umas aulas na rede pública estadual, e no quinto ano a maioria dos jovens não sabia fazer números, não sabia fazer conta de dividir com 2 números na chave. Tabuada era um monstro, uma coisa de outro planeta. E isso tem a ver diretamente com o professor, tá? Que ou não ensina ou não tem condições de ensinar, tá? Mas é a produtividade dele. Se ele não consegue fazer com que o aluno aprenda, ou o sistema está errado ou ele está errado. E o salário dele continua caindo da mesma forma lá. Tá? O atendimento, quem foi na prefeitura
e eu já fui algumas vezes por causa da minha profissão, o atendimento é totalmente precário. Uma crítica generalizada, mas tem gente que está lá fazendo cera, o cara está esperando cumprir o horário para ir embora. Tá? Chegou a partir de um determinado horário, você já não consegue mais nada. Ah, não, porque o fulano que resolve isso não está aí, é um tal de empurra, é uma coisa de coisa, e vai para um setor e vai para o outro, e tem que entrar na internet, a internet não está funcionando. Então, é assim, é uma coisa, quem já foi na prefeitura, sabe, quem já teve a necessidade de conversar com o servidor público, e mais uma vez eu não estou generalizando, porque eu conheço servidores de ótima qualidade, mas tem gente que está lá fazendo volume. Tá? Tudo tem a ver com o que o Frederico falou, de estabilidade. Mas a prefeitura, através de um conselho, de uma chefia, se esse cara não está atendendo, pressiona o cara, como é qualquer empresa que oferece emprego. Se assim não resolve, abre um processo administrativo. E se for o caso, despede o cara. O primeiro que for despedido, os outros vão ficar tudo esperto. Não é possível que para emitir uma certidão, que hoje é tudo informatizada, se demore uma eternidade. Era uma coisa que vai ser automático. Tá? Não é possível que se pegar uma informação, você tem que rodar por 3, 4 setores, e não, agora tem que ser por e-mail, e o e-mail para retornar demora aí um tempão. Tá? Então, não é simples mandar um funcionário público embora, você tem que abrir um processo administrativo e tudo mais e tal. Mas, se começar um programa sério de produtividade, e quem não se enquadrar, quem não se vê isso, tem que pressionar. Tá bom, vamos abrir um processo da consequência. Tem que ter expectativa. Se não tem expectativa da consequência... E nós estamos para começar uma polêmica aí, que nós não vamos debater nesse vídeo, que nós estamos com uma polêmica que o Tribunal de Contas disse que o Taubaté está pagando insalubridade a funcionários que não têm direito. E o prefeito parece que cortou isso aí, na minha opinião, corretamente, mas isso vai dar um bafafá. Tá? Porque tem gente que ganhava isso, agora não caiu mais na minha folha de pagamento essa insalubridade. E às vezes nem tem direito, tem. Não estou querendo julgar que está certo ou está errado. Eu acho que cada caso é um caso, precisa realmente ser analisado, tá? Mas no escriturário eu não vejo por que ele tem que ganhar insalubridade, tá? Na minha opinião. Tá? A proposta de aumento tem que haver sim, como todo. A inflação está aí, está batendo, o preço da carne, o preço do ovo, o preço do combustível, o preço do aluguel, o preço da mercadoria. Então tem que haver uma compensação sim, infelizmente. O ideal é que tivesse tudo estabilizado. Agora, o critério que vai ser feito isso e a contrapartida que vai ser exigido disso que é a grande questão, que precisa ser debatido, precisa chegar a um consenso, tá? Tá bom, vocês têm direito a um plano de carreira? Ok. O que nós vamos ter de contrapartida? Qual vai ser a métrica para julgar isso? Tá? E essa é assim que eu penso esse tipo de trabalho. Tá? Agora vamos para o nosso terceiro assunto do dia. De respeito a uma matéria que foi lançada pelo 7 News, e ele fala sobre... T7 News. E ele fala do ex-assessor de um vereador que acusa o próprio vereador de exigir o pagamento de colaboração para a campanha, para permanecer na cadeira para o próximo mandato. E aí eu vou pedir para o Eduardo soltar o vídeo? Solta o áudio aí. Então vamos lá, vamos ao áudio que vazou pelo site T7 News. Se não quiser, também, irmão, não vou poder fazer nada com vocês, né? É obrigação de vocês, não tô obrigando a ninguém. Quem quiser sentar na cadeira tem que ajudar a correr na campanha, tem que fortalecer a campanha. Eu vou fortalecer a campanha do jeito que eu acho que devo ser, com o meu dinheiro, vou correr atrás, vou passar meu carro, dou minha Eco Sport lá tentar aqui na concessionária, pego os 40 mil que os caras dão, 48 mil que dão na minha Eco, eu ponho na campanha. Quem me ajudar a fortalecer a campanha vai estar comigo, quem não me ajudar, infelizmente eu não vou poder fazer nada. Vou poder falar, então, obrigado.
obrigado por tudo, te ajudei até agora, Deus abençoe cada um e é isso, cara. Porque eu tô vendo que os caras não querem ajudar. Então quem tem que se ajudar é nós mesmos. Se nós não se fortalecer e cada um pensar na sua cadeira que tá sentado aí, não vai dar certo. Então eu vou pensar em mim e vou continuar o meu trabalho. Então é o seguinte, se cada um tá sentado aí e quiser a cadeira, ajuda com alguma quantia, contrata a pessoa para trabalhar, contrata o papel e a gente vai trocar o barco nosso mesmo, nós mesmo. Entendeu? Quem quiser a cadeira, ajuda com uma quantia de dinheiro e nós fortalecemos nós equipe e todo mundo senta na cadeira da forma que quer. Entendeu? Agora, ficar só pra mim fazer tudo e eu correr atrás de tudo esperar dos outros, vai tá fudido, eu vou ficar chupando o dedo. Acho que tá bom. Né? Da outra vez, da outra campanha, eu fortaleci sozinho, eu corri sozinho, eu abasteci sozinho, minha esposa emprestou dinheiro no banco, Tá bom. e foi tudo eu. Então, né, é uma situação um pouquinho crítica, né? Eu não sei se isso aí se enquadra ou não nas questões de rachadinha, né? Mas a gente já ouviu falar muito a respeito disso, né? É aquela exigência de uma contrapartida, exigência de pagamento para assumir determinadas posições dentro da legislatura, né? E isso aí não deixa de ser uma situação constrangedora, vergonhosa, né? E fora do que a gente espera de um legislador, né? No caso o vereador, né? Que a gente tenha depositado o nosso voto para atender as demandas que eu acredito que são importantes e ele irá lá me representar. Agora, se eu tenho um candidato que faz esse tipo de exigência, né? Eu acho que campanha, quando você entra numa campanha, não existe barganha, né? Não deve existir barganha. A gente sabe o que acontece, né? Mas é uma situação constrangedora no mínimo, né? Minha opinião é que isso precisa ser apurado a fundo, né? Para saber efetivamente até que ponto isso aí foi levado e quais as consequências posteriores disso aí nas questões de caso o vereador, nós não vamos aqui definir quem é, né? Tenha ganho as eleições e o que é que vai acontecer em cima disso, né? As questões de ética da Câmara tem que trabalhar em cima, né? Mas eu acredito que tem que ser apurado sim, porque uma coisa dessa aí não pode ser deixada à revelia, não, né? Eu acho que tem que ser apurado, porque afinal de contas trata-se de um voto popular de confiança, né? Então tudo que é cargo de confiança tem que ter confiança, né? E nesse aspecto aqui eu acho que já começou errado, minha opinião. Claro. Vamos lá. Eu acho incrível o seguinte, tá? Vereador virou profissão, prefeito virou profissão, governador virou profissão e tudo mais tal. Eu sou a favor de um mandato e sem remuneração, tá? Vai ser voluntário para a sua cidade, para o seu... Como eu acho que na Dinamarca ou algum país lá na Europa tem isso. Aqui antigamente era. Eu cheguei a conhecer vereadores que no primeiro mandato dele foi eleito 3 vezes, no primeiro mandato ele não recebia nada. Tá? Mas isso vai favorecer a corrupção. Primeiro, corrupção não independe do salário. Vai muito mais do caráter da pessoa do que qualquer outra coisa. Utopia à parte, porque isso é uma utopia, nem vai ser um mandato e nem vai ser sem remuneração. Vamos falar do caso em questão aqui. O site divulgou esse áudio. É uma denúncia gravíssima, mas não vi, e eu não sou jurista, tá? Nada de ilegal, não nesse áudio. Ele está pedindo a contribuição para a campanha e a campanha você pode contribuir com a campanha, desde que você declare, eu quero contribuir para a campanha do José, eu vou lá, declaro que eu estou contribuindo para a campanha do José. A grande questão aqui que precisa ser apurada, tá, primeiro, isso foi uma barganha, isso foi, se você não ajudar, você está fora, você não vai ser meu assessor, você não vai ter mais o salário de assessor da Câmara. E se houve abuso do poder econômico. Tá? Então são as questões que precisam ser analisadas aqui. E se, por um acaso, além do pedido de ajuda na campanha,
e onde ele fala, você está comigo, tem que ajudar e não sei o que e tal, se há a famosa rachadinha, uma porcentagem do salário vai para o vereador, vai para a campanha, vai para o partido, vai para algum lugar. Tá? A outra questão também que precisa ser analisada, que eu acho que isso tem que ser apurado pela Câmara e pela Justiça Eleitoral, não tem como passar isso em branco. Tá? Não estou querendo condenar o vereador, não estou querendo santificar o assessor, tá? A gente não tem dados para saber, a gente tem um áudio, que é a única coisa que a gente tem, tá? Que a gente nem sabe se é verdadeiro. O que eu acho, assim, isso tem que ser apurado rigorosamente pela Câmara, através talvez de uma CPI, e pela Justiça Eleitoral. E se realmente isso aconteceu, tá? E se não é ilegal, pelo menos é imoral, é uma coisa vergonhosa você fazer uma barganha desse nível, eu acho que providências têm que ser tomadas. E o tempo tem que ser curto. Depois que acabar o mandato do vereador, não adianta nada. Isso tem que ser uma resposta praticamente imediata. Obviamente que você tem que ter um inquérito, esse inquérito leva um tempo, tudo mais tal, mas não dá para levar 2 anos, dá para levar 3 anos. Pode deixar passar em branco. Né? Tá, isso tem que ser coisa imediata, papo, um buff e, sei lá, em 2 meses está resolvido isso. Ou sim ou não estou querendo entrar no mérito da questão, porque a gente não tem subsídios para isso. Tá? A Justiça Eleitoral tem que resolver isso, tem que ver se houve um abuso do poder econômico, tá? E eu não sei nem qual é a penalidade, se é perda do mandato ou se não é. A Câmara tem que julgar isso, que no mínimo, que eu falei, se não foi legal, pelo menos é de uma imoralidade terrível. Tá? Tem que ir para a comissão de ética. Tem que ir para a comissão de ética, no mínimo. Tá? Agora, não sei nem se houve crime, para falar a verdade para você. Pelo áudio, está parecendo muito mais uma coisa imoral do que outra coisa qualquer. Tá? Barganha de cargos. Barganhas de cargos. E precisa ver se esse dinheiro foi declarado. Sim. Tá? Se foi declarado, dinheiro é meu, declarou, mas ele me pediu. Pediu, eu dei. Qual o problema disso tudo? Com certeza. Tá? E se não tem mais coisa por trás, se não tem rachadinha de salário, se não tem... Tudo isso tem que ser apurado. Compete à Justiça Eleitoral e compete aos próprios vereadores. Só espero que não haja corporativismo nessa situação. Sim, esse é Tá? grande problema. Esse é o grande problema. E é por isso que a gente está debatendo isso aqui, para que a população fique atenta ao que está acontecendo. Tá? No mais é isso, não tem mais nada a acrescentar. Não. Legal. Bem, assim a gente termina o programa de hoje, né? E se você gostou, lembra de curtir, dar um like, compartilhe o vídeo, né? Isso ajuda o engajamento do canal e também na divulgação do nosso projeto para a melhoria da prática e na política do cidadão taubatiano. Esse programa foi um oferecimento, um apoio, né, de EVOS, né, e de GF, Comunicações e Digitalizações. Né? Então, se você gostou, agradecemos a sua atenção e nos vemos no próximo programa. Uma boa noite para você. Boa noite.